Bem, meus irmãos, na quarta-feira nós estamos seguindo aí uma microsérie sobre males da alma, mas hoje nós vamos dar uma pausa. Eu coloquei no grupo lá, né, que nós íamos conversar um pouco sobre essa data que nós comemoramos aí, né, na semana passada, né, o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E eu queria conversar então sobre essa data com os irmãos, né? Embora depois eu me pus a pensar, eu falei, olha, eu acho que a maioria dos irmãos de Belmonte estão muito tranquilos com essa data, provavelmente já conhecem o que está por trás, mas eu queria justificar, né, o porquê que eu não me manifestei a respeito do Dia Internacional da Mulher, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse dia. Vamos começar abrindo a nossa Bíblia. Embora vai ser mais um estudo de caso do que um estudo bíblico, mas eu quero chamar para abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 11. E eu acho que o tema assustou tanto, que olha como é que nós estamos bem esvaziados hoje, né? Geralmente tem mais gente. Acho que o povo assustou, hein? O povo assustou com o tema, né? 2 Coríntios 11, versos de 1 a 4, né? Nós vamos ler como um gancho aqui para o nosso estudo de casos. Eu citei ali, mas eu acho que vai ser difícil dos irmãos lerem, né? Eu coloquei mais para mim aqui ler mesmo. Então, vamos ler, diz assim, 2 Coríntios 11, de 1 a 4, acompanhe na sua Bíblia comigo. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Momento onde Paulo está abrindo o seu coração aqui, né, e explicando um pouco da forma como o seu pastoreio, né, defendendo o seu apostolado e pastoreio diante da igreja de Corinto. Vamos orar um instante antes de nós falarmos desse texto? Senhor Deus, Pai, nós te bendizemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, de podermos ouvir mais uma vez a Tua palavra, e hoje aqui, Deus, sermos também chamados à atenção para algumas situações que se colocam diante de nós. Ó Deus, eu sei, Pai, que o coração não tem maldade ao trazer esse assunto, ao falar sobre isso, mas que essa noite aqui nós sejamos instruídos, Deus, para sermos fortalecidos na nossa fé e também, Deus, nos apercebermos de como o inimigo é sutil nos seus ataques e como, Deus, tem coisas, algumas portas que vão se abrindo e que são difíceis de serem fechadas e que trazem, Deus, situações tristes no seu meio. Em nome de Cristo que eu clamo ao Senhor para nos ensinar aqui essa noite. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém. Bom, então, como eu disse, Paulo está explicando aqui, né, defendendo, né, a sua forma de pastorear. Parece que alguns irmãos em Corinto estavam questionando Paulo, falando, Paulo, olha, tem outros líderes aí que apresentam outras situações que são mais interessantes para nós. Homens que se apresentam com poder, né, com milagres, né, como quem diz, né, tem uns pastores aí, Paulo, que chega curando, que chega derramando fogo do céu, e você só está aí pregando o evangelho. Tem uns reveladores de sonhos aí, Paulo, né? Tem uns que chegam aqui, e você, o que você está fazendo? Você vem para cá, você só fica falando, né? Há uns que digam ainda que Paulo nem falava tão bem assim, né? Eu acho difícil de acreditar, mas a questão é que estava sendo questionado, e Paulo nesse ponto precisa se defender então, contra as acusações das pessoas que ouviam o que ele estava dizendo, mas insistiam, preferiam o erro, porque o erro parece que soava
mais agradável, né, aos ouvidos daqueles crentes. E Paulo então fala que, olha, o que eu faço por zelo, né? Eu zelo pela alma de vocês, porque eu quero que a igreja seja apresentada a Jesus Cristo no último dia, pura, sem mácula, imarcessível, né? Como o próprio Cristo a faz dela. Então, eu leio esse texto aqui de início, só para dizer assim, irmãos, nós vamos falar sobre esse dia 8 de março, e não pensa que eu estou aqui só, o pastor está causando confusão, o pastor está fazendo, criando caso com coisa, não é isso, meus irmãos, tanto que, sinceramente, eu não me importo se os irmãos quiserem apertar a mão de alguém, desejar um feliz dia das mulheres para alguém, não me importo com isso, sinceramente, mas o fato é que a gente precisa entender um pouquinho o que está por trás dessa data, para estarmos posicionados de forma mais firme, inclusive entendendo que Satanás, meus irmãos, se apresenta com armadilhas, né? E os seus ataques são sutis, e o desejo dele é nos destruir não com uma bomba, né, mas nos destruir de dentro para fora, né, de forma que a gente vá ruindo as bases da nossa fé, e assim então nós sejamos destruídos, né? Então, eu espero que os irmãos percebam que nós vamos falar aqui hoje é zelo de fé, não é picuinha, né? É zelo, é para nós nos atentarmos, entendermos o que nós estamos fazendo e vendo realmente se a nossa fé é compatível com certas ideias, né? Então, vamos lá. Dia 8 de março, ele tem sido então comemorado em vários lugares do mundo, né, no Brasil e no mundo, como esse aí, o Dia Internacional da Mulher, né? Um momento para muitos muito bonito, né? É um momento de entregar flores aí para as mulheres, de falar em palavras de ordem, né? Tem tantos vídeos na internet, né, dizendo das conquistas da mulher, das coisas boas, realmente, as mulheres conquistaram coisas maravilhosas nesses últimos anos, e têm alcançado patamares que antes na história não eram nem imagináveis, né? Graças a Deus, as mulheres têm assumido posições, assumido postos, e isso tem sido bênção em muitos momentos realmente na vida da sociedade. Mas a pergunta que fica, meus irmãos, será que essa data, ela é interessante aos cristãos? Ou melhor, essa é uma data interessante para as mulheres cristãs? O que está por trás, né? Será que é só uma data? Será que é só uma comemoração? Então, a verdade, meus irmãos, é que o Dia Internacional da Mulher, desde o seu surgimento e todo o seu desenvolvimento, é marcado por ativismo político, por mentiras, por ataques a bases que são para nós muito importantes, e principalmente não é uma data comemorativa, é uma data política, né? É uma data de um movimento, né? Uma data que tem uma marca, e eu queria olhar para os irmãos com a história disso, sim, é o que nós vamos ver, nós vamos ouvir a história dessa data, e aí depois a gente tira as nossas conclusões, né, sobre se é interessante ou não, né? Por que é interessante escutar a história? Porque existe uma história que é contada, né? Geralmente quando você fala do Dia Internacional da Mulher, existe aí, né, a história de um incêndio que aconteceu em 1857 e que um patrão trancou lá as funcionárias, né, de uma firma que estavam em greve, elas estavam fazendo greve, o patrão trancou elas nesse lugar e ateou fogo. E aí, nesse dia, teriam morrido 145 mulheres, né, trabalhadoras, e o dia 8 de janeiro, 8 de março, então, que seria o dia desse incêndio, ele passa a ser um dia para se lembrar, né, uma marca desse evento triste e que deveria nos fazer pensar, então, sobre a importância de condições iguais, tanto para homens quanto para mulheres, né? Porque o que aconteceu foi criminoso e foi uma marca de como a mulher, né, ela era desprezada no seu tempo. Então, 8 de março torna-se um dia de luta, né? Um dia
de protestar, né, de colocar aí essa luta contra a opressão, que viriam dos privilegiados, nesse caso, né, o dono da fábrica, né, ou representando os privilegiados, contra os oprimidos, que naquele caso eram as funcionárias daquela fábrica, né? Essa é a história que é contada, né? Quando você geralmente vai ouvir do Dia Internacional da Mulher, é isso que se fala. Mas a pergunta que fica é o seguinte: essa é a história mesmo? É isso que os registros marcam? É isso que nós temos? E, meus irmãos, o fato é que não, né? Existe uma história verdadeira, né? Realmente, houve um grande incêndio numa indústria têxtil, num prédio, só que não foi no dia 8 de março, foi no dia 25 de março, e não foi em 1800, foi no ano de 1911. E aí, meus irmãos, essa história que inspirou a narrativa do Dia Internacional da Mulher, na verdade aconteceu em 25 de março de 1911, na Triangle Shirtwaist, que era uma fábrica têxtil em Nova York. Não foi um incêndio criminoso, a verdade era uma fábrica têxtil, então as condições da indústria do século passado eram outras, né, meus irmãos? A segurança do trabalho é uma ciência muito nova, né? Então, ele aconteceu, né, foram as más condições, e nesse dia, sim, infelizmente, morreu muita gente. Morreu, em média, né, 125 mulheres e 21 homens, né? Aí, o número certo a gente não sabe direitinho, mas entre 130 mulheres a 30 homens morreram nesse dia, então. Então, a pergunta que fica é: essa é a história verdadeira, a história documentada. Esse evento está ligado com o dia 8 de março? E a resposta é não. Dificilmente, né, alguém ligaria um evento tão trágico a uma data comemorativa, né, a um acidente, uma data comemorativa. Mas outra coisa, como a história é contada, aquelas trabalhadoras estavam protestando por salários melhores, e aí o patrão, com raiva, botou fogo no prédio todo. Pergunta que fica é o seguinte: quem não quer aumentar salário vai pôr fogo num prédio? Vai destruir a própria propriedade, meus irmãos? E é lógico que não. Aí você vê que a história fica meio mal contada, né? Não é isso realmente que aconteceu. Então você vê só aí, meus irmãos, que nós já começamos a ver que a verdadeira face desse movimento não é isso que se diz, não. Meu irmão, se uma data já começa com uma mentira, dificilmente vai brotar alguma coisa boa daí, não é verdade? E a verdade, irmãos, é que essa data, ela marca um movimento, né? E eu quero mostrar para os irmãos a linha histórica desse movimento, né? A primeira vez que se ouve falar, né, a primeira menção a Dia Mundial, a Dia Internacional da Mulher, ela vem em 1909, que ela sai aí dessa mulher chamada Teresa Malkel, né, que era numa reunião do Partido Socialista da América. Essa mulher, que era uma feminista ferrenha, defensora aí de pautas terríveis, né? Ela chega propondo o dia 28 de fevereiro como esse Dia Nacional da Mulher, que seria um dia não para lembrar de um acidente, mas um dia que iria marcar a emancipação da mulher, a libertação da mulher. A questão é que o que é libertação para essas mulheres? Essa libertação, para Teresa Malkel, ela só viria por meio do comunismo. Seria o único jeito da mulher ser liberta, abraçando o comunismo, da forma como lhe foi proposto por Marx e Engels, principalmente no libertar-se da família. Então, a luta da mulher seria, antes de tudo, essa luta contra o capitalismo e a luta contra a família, como ela estava desenhada, né, até aquele ponto. É a primeira menção de uma data assim, né, um chamado revolucionário para as mulheres. Não vem em 1800, mas vem em 1909, né, um pouco antes do incêndio de Nova York, e proposta aí dentro de um contexto político,
né? Então, você vê aqui que a semente dessa data, ela vem não com o propósito de se lembrar, mas ela vem com um propósito revolucionário, nessa ideia da revolução das mulheres e do libertar-se, então, das algemas, tanto do capitalismo, principalmente por meio do desfazer da família, né? Então, é a primeira vez que surge a menção a esse dia, né, dedicado, então, às mulheres. Depois disso, a outra menção vai vir em 1910, né, um ano depois, também pela caneta, né, os artigos de uma outra feminista chamada Clara Zetkin, né, e essa em 26 de agosto de 1910, ela vai então, durante a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, propor o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Geralmente, os movimentos de cunho socialistas vão acrescentar a ideia do trabalhador, né? Partido dos Trabalhadores Alemães, né? Então, era um partido de confissão, né, socialista. Então, uma data de agitação internacional que representasse o direito feminino ao voto e a igualdade entre homens e mulheres e o socialismo. Então, essa Zetkin, que era uma socialista alemã, entendia o socialismo como uma batalha de classes, e as mulheres eram importantes nessa batalha, porque havia uma superestrutura que precisava ser combatida, que era a superestrutura da família. Então, o libertar-se da família, né, o desfazer do modelo atual de família, seria então o grande ponto de libertação. Seria o momento onde elas alcançariam então esse caminho de libertação, né? Então, seria a realização, né, do movimento. Então, a data passa a partir daí a ter um forte apelo de luta de classes, principalmente contra a família, como proposto por Marx e Engels, né, no seu livro, né? Então você vê que nasce com a semente política, cresce com uma semente de luta de classes, e a próxima menção vai vir 7 anos depois, em 1917, por uma Alexandra Kollontai, uma russa, também feminina, que na verdade vai marcar o grande sucesso do Dia Internacional da Mulher, porque ele vai vir junto com a Revolução Russa, que na verdade, porque esse dia marcaria o início da Revolução, e aí, ele na verdade não é o dia 8 de março, porque a Rússia usava outro calendário, mas aí na Revolução fez um acerto do calendário, e acaba então caindo no dia 8 de março, um dia que ocorre uma marcha de mulheres em Petrogrado, que hoje é São Petersburgo, né? E é tido como o grande marco da Revolução Russa. Aí ele toma, o dia 8 de março, toma o peso de realmente um grande momento para a Revolução das Mulheres. E o grande companheiro de Alexandra Kollontai era o Lenin. Vocês já ouviram falar no Lenin, né? no Vladimir Lenin. O Lenin, influenciado pela Kollontai, que era uma feminista militante, determina então que essa data seria um feriado nacional na União Soviética, para marcar exatamente a data seria a marcha das mulheres pela Revolução Socialista. Então a data acaba recebendo o apoio da Internacional Comunista e o aval de um ditador terrível que foi Lenin, né? Quem quiser saber mais da história de Lenin, procura na internet, vocês vão ver, e se espremer sai sangue, né? Porque esse matou e matou com força, né? Então, você vê a data ganhando então esse aval. Para provar a participação do Lenin no Dia Mundial da Mulher, eu trouxe aqui as citações, e eu deixo aqui embaixo até a fonte, se você quiser ler. Isso aqui é uma homenagem que o Lenin fez no jornal Pravda. O Pravda, né, que significa a verdade, era um jornal ali da União Soviética, era o jornal estatal da União Soviética,
E olha só, eu vou ler para os irmãos aqui um trecho da homenagem que ele faz ao Dia Internacional da Mulher. Diz assim, é grande, mas prestem atenção, é uma citação grande, mas vale a pena. Nenhum Estado burguês, por mais progressista, republicano e democrático que fosse, concedeu completa igualdade de direitos ao homem e à mulher. Ao contrário, a República da Rússia Soviética varreu para sempre, de um só golpe, sem exceção, todos os resquícios das leis que colocavam os dois sexos em condições desiguais e garantiu imediatamente à mulher a igualdade jurídica mais completa. O movimento operário feminino propõe-se como tarefa principal a luta por conquistar para a mulher a igualdade econômica e social, não apenas a igualdade formal. Aí presta atenção agora. Fazer a mulher participar do trabalho social produtivo, arrancá-la da escravidão doméstica, libertá-la do jugo degradante e humilhante, eterno e exclusivo do ambiente da cozinha e do quarto e dos filhos, é a tarefa principal. Então vê que o ataque é contra a família, como ela é, a família chamada família tradicional. Será uma luta prolongada, porque exige a transformação radical da técnica social e dos costumes. Veja que é uma pregação do derrubar da família, do acabar realmente com a família como ela é conhecida, mas terminará com a vitória completa do comunismo. É o elogio que Lenin faz, né, ao Dia Internacional da Mulher. Tem outro, ainda no Právida, um ano depois, agora 1921. O segundo passo mais importante consistiu na abolição da propriedade privada da terra, das fábricas e das usinas. Essa abolição, e somente ela, abre o caminho para a emancipação completa e efetiva da mulher, para a sua libertação da escravidão doméstica, porque assinala a passagem da mesquinha e fechada economia doméstica para a grande economia socializada. Essa passagem é difícil, pois é preciso transformar uma ordem de coisas, ele está falando da família, das mais enraizadas, tradicionais, enrijecidas e inveteradas. Na verdade, trata-se de infâmias e barbárias, e não de uma ordem de coisas. Mas a passagem foi iniciada. Pusemos-nos no trabalho e já marchamos por um novo caminho. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, as operárias de todos os países do mundo, reunidas em inúmeros comícios, enviarão a saudação à Rússia Soviética, que iniciou uma obra extremamente difícil, árdua, mas grandiosa, de porte mundial, precursora de uma verdadeira emancipação da mulher. Então você vê que Lenin, ele liga muito forte o Dia Internacional da Mulher a um movimento político, né, e à agenda, né, de uma determinada filosofia política que precisa derrubar a estrutura da família. A estrutura da família seria, então, uma grande prisão, né, que impede as mulheres, né, de serem quem elas quiserem ser. Então, meus irmãos, vê como é que o Dia Internacional das Mulheres foi criado para libertar as mulheres, sim, mas foi criado para libertar as mulheres da família e amarrá-las ao Estado, para que elas agora fossem força de trabalho, para que elas não mais fossem da economia do lar, mas elas se tornassem parte da engrenagem da economia soviética. Ou seja, tira essas mulheres de casa, aí há outros tratados que falam para entregar os filhos ao Estado, tira essa mulher de casa e que ela se torne uma força motriz, né? Uma força que ajude a mover a engrenagem soviética. Então, essa é a fundação, né? A origem do Dia Internacional da Mulher. E a pergunta que fica é a seguinte: mas como é que é esse dia que surge lá na Rússia Soviética, lá atrás, como é que isso chegou até nós? Como que, se é um movimento lá, como que o Dia Internacional da Mulher hoje, ele é comemorado, né, como uma data soviética é comemorada no mundo todo hoje? E, meus irmãos, essa data, ela vem para o mundo
por meio da agência, aí vocês perdoem a palavra, mas a mais desgraçada de todas as agências, aquela que merecia ter seus prédios demolidos, sabe? Que é a ONU. O que acontece? Na organização, a ONU, ela institui o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher. E aí ela adota o dia 8 de março, que foi o dia da Marcha das Revolucionárias, como o marco, que foi o marco da Revolução Comunista, como a celebração de um dia mundial. Ou seja, quem, meus irmãos, foi responsável por implantar toda essa ideia, e muitas vezes de forma sutil, e trazer para muitas mulheres que acabam abraçando essa ideia sem se aperceber o que está por trás dela, foi essa desgraça da ONU. Ele foi um dia feito para transformar as mulheres em instrumento de revolução, e nada mais. Isso é o Dia Internacional da Mulher. Não é, meus irmãos, um movimento. Olha, se tem uma coisa que a gente tem que entender, meus irmãos, é que uma coisa que a gente tem que entender é que esses movimentos não fazem, meus irmãos, essas coisas à toa, sabe? É porque não era adequado, tá vendo? Mas esses movimentos não fazem coisas por fazer, meus irmãos. Voltou? No meu ali voltou. Sempre tem algo por trás, né? Aí pode deixar aí mesmo, né? Então, essa é uma data carregada de mentiras e componentes fortemente políticos e marxistas. Não tem nada a ver com o dia de vitória da mulher, não tem nada a ver com o dia de comemoração da mulher. Então, não se trata de uma data para lembrar da luta das mulheres, mas para fortalecer o movimento feminista e suas ideias, que em grande parte são isso aqui mesmo. Não está ali ainda, né? Mas eu coloco a foto ali das marchas feministas pró-aborto, né, das marchas feministas que vem trazendo. Eu coloco aqui 2 imagens, aí uma está assim: aborto legal, seguro e gratuito, né, como uma pauta do movimento, né? Depois a outra: sua religião não decide sobre o meu corpo, aborto legal, seguro e gratuito já. É como se isso fosse a coisa mais moral, como se fosse a coisa mais linda do mundo, eu militar a respeito da morte, né? Então, não está passando ali, né? Infelizmente, meus irmãos, muitos ainda tentam emplacar a narrativa da luta pela libertação da mulher ou por salários mais iguais nessa data. Só que eu digo o seguinte: se você não está interessada em se ver livre da sua família, em ver livre da sua fé, esse dia não representa nenhuma vitória para você. Então, esse dia, não vou passar, não adianta. Esse dia ele não te representa. É por causa disso que a Igreja Presbiteriana do Brasil não comemora o Dia Internacional da Mulher. Nós temos em fevereiro o Dia da Mulher Presbiteriana, não temos? Por que a nossa data é fevereiro e não é março? Porque a gente quer distância dessa data. A gente não quer. Mas eu vi ali alguns cartazes da igreja presbiteriana, de algumas igrejas presbiterianas, dando feliz Dia das Mulheres. Irmãos, ali, ó, foi, né? Isso. Tá. Ali que estava o calendário, mostrando para os irmãos que no calendário não tem, né, essa data. Infelizmente, algumas igrejas, talvez, e aí, nós não podemos julgar, porque vai saber quais as razões disso, mas talvez a pessoa não conhece, né? O pastor não sabe da história que está por trás, né? Talvez seja isso. Então, entendam, pelo amor de Deus, eu também não estou julgando. Você viu alguma igreja dando feliz Dia Internacional das Mulheres? Beleza, se você viu, infelizmente eu sei que tem, mas guarda no coração. E talvez um dia você vai ter a oportunidade até de passar isso para frente. Fala: meu irmão, nós não comemoramos esse dia não, nós comemoramos o dia da mulher presbiteriana. Aí nesse dia sim, aí nós damos presentes, aí nós abraçamos, aí nós apertamos a mão, né, porque esse é o dia que nós comemoramos. Agora o dia 8 de março,
ele foi fundado numa mentira, ele é carregado de conexão política, não é para nós, né? Não é o que nós queremos, né? Então, minha irmã, mulher cristã, não caia nessa narrativa. Ô Ramon, mas Sim. e uma igreja que, por exemplo, às vezes tem igreja evangélica que não tem o dia da mulher presbiteriana, né? Porque nós é que tem. Deveria inventar, não deveria? eu acho que deveria. Comemora, porque todo mundo comemora. Às vezes aí vai lá, dá uma lembrancinha a hora, mas eles não estão nem muito preocupados com essa questão histórica. Porque o mundo inteiro comemora. Eu entendo. O problema é que geralmente Satanás age muito assim. É na sutilidade. Então é muito melhor que nós conheçamos. Eu acho, por exemplo, eu poderia não ter, simplesmente não manifestado no grupo e tudo, mas eu disse, não, eu quero falar isso com a igreja. Eu quero apresentar para a igreja que isso aqui é esse caso, para que a gente se aproveite mais do Dia da Mulher Presbiteriana e que o mundo perceba. Uma boa oportunidade, talvez alguém pergunte para nós, por que vocês não fizeram nada? Meu irmão, deixa eu te falar aqui sobre a nossa fé e a distância da nossa fé de outras pautas. Olha que abertura de evangelização, sensacional, né? Mas eu entendo, infelizmente, meus irmãos, quem não conhece da história vai ser dominado pelos que conhecem, né? Então, eu acredito que muita gente, tantos discursos surgem, né, dessas coisas, então eu acho que mais vale, eu acho que a mulher ela não pode cair nem nesse erro egocentrista, né? Você vê, há muitos discursos nesse dia, por exemplo, de que não, a mulher merece algo mais, e, o Deus que fez a mulher, fez o homem, e o nosso discurso não é de algo mais, sabe? Nosso discurso é de nós aqui. Além, quem tem mérito, quem sempre faz o algo mais, o mérito da vida é de Deus, sabe? Além dele, ninguém merece mais atenção. Então, e outra, é na feminilidade que as irmãs encontram, né, o verdadeiro sentido dos dons.